nós vemos há um ano nós vemos esse treinador, quando melhora um pouquinho, quando fala, pô, aqui talvez tenha um norte, no jogo seguinte ele muda tudo. Então, de jeito nenhum. Se ele tivesse no São Paulo há 2 meses e acabou de fazer essa tática, eu poderia acreditar que, nossa, agora parece que ele acordou, parece que ele melhorou. Só que, então, ele é pior do que eu imaginava. Porque quando é só fazer essa análise simples aqui, dos jogos em que ele ganhou, de jogos em que ele aparentemente mostrou um pouquinho mais, e no jogo seguinte ele altera tudo. Então não dá. Nós estamos vendo de novo. Beleza, ganhou. Eu vi um rapaz aí falando assim, ó. Eu vi um rapaz falando, na Libertadores é assim, jogos 1-0 tá ótimo. Beleza, beleza, eu também acho. E pra mim no brasileiro também. Só que o que nós temos dele é que ele perde de tudo. Ele não consegue os resultados e ele é eliminado de tudo. Ele não vai conseguir manter um sistema sólido para fazer jogos pragmáticos e manter o mesmo formato, o mesmo padrão. Ó, Alisson, eu te digo, já acorda com mau humor. Calma aí. Eu acho que Não. se você galera, se vocês forem colocar assim, ó, que o São Paulo não tem um desenho de jogo definido, não tem um sistema que parece que o time tá treinado e que por isso o São Paulo será eliminado muito em breve, eu não discordo de vocês. Vocês têm que lembrar, a galera tem que lembrar, e o Tidico, da maneira que ele tá colocando aqui, ele não deixa nem eu falar, parece que eu tô defendendo aqui o trabalho do Dudu, Zubeldia. você tá sendo, eu não Parece tô. parece que eu tô parece que eu tô defendendo o trabalho do Zubeldia, e eu não estou, cara. Eu queria o Zubeldia, assim, não é que eu queria o Zubeldia fora do São Paulo. Se vocês eu não gosto de ficar falando: "Tá gravado, tá gravado, tá gravado", não gosto de ficar falando essas besteiras aí que pouco importa isso aí, né. No mundo que nós temos os vídeos de 1 minuto e são longos pra realidade atual, eu não vou ficar falando que um dia eu falei e tá gravado. Eu não gosto, mas tá gravado. Eu não queria o Zubeldia no São Paulo antes dele vir. Tá, isso tá aqui. Eu falei: "Esse cara é pequeno para o São Paulo". O histórico dele é minúsculo para vir para o São Paulo, né. Não pode ser o Thiago Carpini e nem o Zubeldia, tem que ser um cara cobrão, cara rodado, cara campeão. Falei isso antes dele vir. E desde que ele veio, eu sinceramente não dei 1 minuto de paz pro cara trabalhar, porque eu nunca vi na minha vida o Zubeldia fazer um trabalho no mínimo decente. Então, se tem alguém aqui que quer o Zubeldia fora do São Paulo, não são vocês ou o Tidico apenas. Eu quero o Zubeldia muito, muito, muito longe do São Paulo. Mais longe do que vocês podem imaginar. Queria ele tão longe para chegar até Itaquera. Queria que ele fosse o técnico do Corinthians, para acabar com aquele time de uma vez por todas. Porque eu sei que ele é péssimo. Então, partindo desse princípio, eu repito, ontem eu vi uma mudança Tá, significativa no time do São Paulo e pelo tamanho da camisa, pela instituição, por quem é o São Paulo na Libertadores, sim, acredito plenamente que nós somos beleza. capazes de levantar um caneco da Libertadores somente colocando 3 zagueiros, 2 alas avançadas e tirando o Luciano do time. Acredito nisso. Tomara. Tomara. Ó o Mas Del tem aqui, ó. trabalho do Zubeldia legalzinho, que o trampo tá bacana, que nós vimos ontem uma evolução tática? Não, não vimos. Qual que é a evolução que eu quero ver a partir de ontem para frente agora? Vocês querem saber qual que é a evolução que eu quero ver de ontem para frente agora? Eu quero que não tenha um retrocesso, voltando o Luciano pro time e falando: "Tá vendo? Piorou sem ele". É isso que eu não quero. Agora, enquanto ele tirou o Sabino e pôs o Ferrarese, enquanto ele coloca ali 3 zagueiros e 2 alas, achei ontem que o Cedric foi uma tentativa interessante, dele não ter que voltar tanto e tal. Agora, achei sim que teve um jogo coerente, de um São Paulo que poderia ter ganhado o jogo até um pouquinho melhor, e a Caleri fez um gol impedido ali num detalhe do Oscar. Fizemos um outro gol com o Alisson. Pá, foi um franguinho do goleiro, foi. Mas acho que o ponto que nós ganhamos o Tadieres fora, numa Libertadores, o que não é algo normal, já me parece um avanço, me parece uma evolução mínima. Mas a grande Ó, evolução o Del tá falando mais ou menos o que você tá falando é aí, ter ó. colocado o Oscar na meia e o Luciano na reserva. Isso eu gostei pra caramba. E aí, Aqui, ó. Del? Fala, Del. No Del que é jogo de. membro aqui do canal, virem membros do canal, galera. É isso aí. Vocês ajudam na causa aqui. Ó, Del, no jogo de ontem, sinceramente, essa análise, realmente o resultado é um dos elementos. O importante é o futebol que o time mostrou. Só que, Del, é muito bacana isso aqui que você falou. Nem só o E, futebol, nem não, só o futebol. Eu vou mas acrescentar.
Não, mas independente, Odel, aqui é o seguinte. Beleza. Se o Zubeldia, é o que eu falei, se o Zubeldia tivesse chegado a 2 meses no São Paulo, o jogo de ontem teria sido completamente ok. Você montar um time ali específico, fora de casa, Libertadores, por pior que seja esse Tajeres, é um time horroroso, é um jogo que complica. Os caras vêm para chegar pesado, é um ambiente completamente desfavorável. Eu entendo as problemáticas, né? É um jogo jogo de Libertadores é sempre complexo. Então, só que assim, não dá, Del. Eu não consigo me convencer mais. Porque ontem não tomou gol, a escalação nos convenceu, tava basicamente tudo certo. De novo, para mim, o futebol abaixo. Só que, assim, o que me pega, Del, é que nós vamos ver, eu tenho certeza, podem voltar aqui e me cobrar. Eu tô aqui todos os dias. Pode voltar aqui e me cobrar. Contra o Atlético Mineiro vai ser um time diferente. Ah, Tidico, mas é brasileiro. Podem me cobrar no próximo jogo da Libertadores. Ninguém sabe se vão ser 2 zagueiros, 3 zagueiros. Ninguém sabe o time de São Paulo se ele vai dar continuidade ou não. Ninguém sabe. É um ano vendo isso. Ninguém sabe. O Vitor fala aqui uma coisa que eu acho que vale a pena falar para mais pessoas. Sinceramente, eu não entendi esse Juba. Por que esse Juba? Parece um tá com nojo? Esse Juba. Fala, não entendo o Parece Juba. que ele tá esculachando você. Eu não entender esse Juba. Coisa feia, de manhã. Bom dia, velho. Sinceramente, eu não entendi esse Juba. Uma Tocou hora no coração, aparece. hein? Tocou no coração Tocou do Juba, no coração. 9h20 da manhã, velho. O Juba quer carinho, gente. Vocês precisam ser carinhosos com o Juba. Uma hora parece que critica o trabalho do Zubeldia, a outra parece que apoia. Cara, tipo isso. Mas não é que parece que eu critico o trabalho do Zubeldia. Vamos lá, detesto esse trabalho do Zubeldia, não vejo nenhum tipo de lógica esse cara ser técnico de São Paulo, simplesmente assim. Se você quer o Zubeldia fora, eu quero o dobro fora, muito mais. O Zubeldia, ele me incomoda na coletiva dele, aquele jeito dele que ele não quer nem falar o português, que é para não entendermos o que ele tá falando. Essa questão que ele teve o Luciano como predileto, preferido, queridinho, protegido dele até ontem. Isso me incomodou profundamente. Teve que o Luciano ser um acéfalo, um sem cérebro. O Luciano é um sem cérebro, sabia disso? O Luciano, ele é um jogador que ele brigou com o Diniz, que é o paizão dele no futebol, dito por ele próprio. É o único cara o cara que mais defende o Luciano no futebol chama Fernando Diniz. Ele brigou com o Diniz. Diniz já falou com ele já. Diniz já falou com ele. Porque o Diniz é gente boa. E agora ele chegou e humilhou o Zubeldia naquela saída contra o Sport que ele espanca o banco de reservas. Então o Luciano é um puta de um cara mal agradecido. É um baita de um cara assim, sem cérebro. Quando eu tô elogiando. Ele me pareceu chateado na entrada com o Tajeres. Acho que ele queria entrar titular. Ele queria ter entrado jogando. Ontem, o que me pareceu, por que eu tô fazendo elogios aqui? Ainda que depois de um ano, que eu concordo com o Tidico, é difícil você acreditar que teve uma mudança agora. Nós temos o fato, e aqui é um fato, de que ontem o Zubeldia mudou algumas coisas. Nós temos um fato aqui. Ontem eu te falei que faz 2 meses que ele fez esse time. Faz 2 meses que ele já não tem mais nada. Já tem. Ontem, é da cabeça dele. As mudanças na cabeça. Ontem ele voltou com o time que precisava ter entrado, que é o time que jogou contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino. Então ontem o Zubeldia conseguiu voltar esse time aí. E é por isso que eu estou fazendo aqui um elogio. É um elogio. Eu não poderia chegar aqui agora e falar assim: o Zubeldia errou tudo ontem na escalação. Seria mentira. Mas da forma como você está falando, não existe campeonato. Parece que o São Paulo joga amistoso. Não dá para chegar aqui. Você está misturando os assuntos. Não dá para ser eliminado da Libertadores lá para frente e falar ele jogou bem contra o Tajeres. Mas ele acertou tudo contra o Tajeres. Você não vai falar mais se você ficar me cortando desse jeito. Tô falando sério. Olha só, o Zubeldia ontem, digamos que o São Paulo tivesse contratado ontem Crespo. O Crespo chegou no São Paulo ontem e foi treinar o time contra o Tajeres. Esse time que entrou ontem, se fosse do Crespo, eu diria o seguinte: ele gabaritou. Ele acertou em todas as posições. No esquema tático, na escolha pelos jogadores. Acho que Enzo Dias e o Wendel é questionável, Caleri e André Silva. O que também não é bizarro, certo? Você entrar com o Enzo Dias e o Caleri não é ridículo. Eu entraria com o Wendel e também entraria com o André Silva. Tirando isso, eu acho que o Zubeldia ontem gabaritou. Então eu não posso chegar aqui agora e falar assim: o Zubeldia ontem foi péssimo. Não, o Zubeldia ele foi o pior técnico que eu vi na minha vida contra o Sport.
Ele foi o pior técnico que eu vi na minha vida contra a Ponte Preta. Ele foi absolutamente patético, microscópico, ridículo ao mudar o time contra o Palmeiras na semifinal do Paulista e voltar o Luciano. Então, essas questões não podem ser esquecidas. Eu concordo com vocês. Eu concordo com quem não perdoa mais o Zubeldia por conta do histórico. Eu também não perdoo. Só que nós estamos vendo um time que ontem ele conquista um feito de ganhar do Tajeres fora, ele conquista os 3 pontos na estreia da Libertadores, o que foi uma evolução estratosférica em relação à estreia do Brasileirão. E nós temos ainda o time que tem que jogar muito claro na nossa cabeça, que é o sistema de 3 zagueiros com Ferrares, Alan Franco e Arboleda, o Cara, Oscar de meia, o Lucas volta, tira a posição do Ferreirinha. Ontem eu vi um Ferreirinha bem mais incorporado no elenco, bem mais dentro do time do que fora. Sabe aquele desespero do Rian Francisco, Matheus Alves, do William Gomes, que entrava 1 minuto e tinha que ser o Pelé em 1 minuto? Eu não vi que o Ferreirinha ontem ele passou por isso. O Ferreirinha mesmo, ele quando entra, faltando 10 minutos, ele tem que ser o Pelé. Senão ele é totalmente criticado, ridicularizado, porque ele não foi Pelé. E é isso que acontece com esses jogadores do Zubeldia. Eles têm 10 minutos para chegar e provar tudo. E isso eu acho que é errado. Agora, o Ferreirinha ontem me pareceu mais ambientado no clube. O Oscar dando as cartas, que era o que tinha que acontecer. O Oscar pega daquela meia, entra machucado, sai a hora que quer. E isso tem que acontecer. Lucas Moura também tem essa moral, essa panca no São Paulo hoje. Essas questões, eu coloco o Zubeldia numa tentativa de melhora.